Entra no ar Diagro em Ação. Juntos pelo agro, pela pecuária, fortalecendo o campo com defesa e inspeção. Desenvolvendo o Amapá. Apresentação, equipe Diagro de Comunicação. 2h07. Olá, ouvintes e internautas da Rádio Difusora Macapá. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Diagro em Ação. O programa vai ao ar todas as terças-feiras, das 14 às 15 horas, com o objetivo de aproximar a Diagro da comunidade, conscientizando a população sobre a importância da defesa sanitária animal, vegetal e da inspeção agropecuária no estado do Amapá. Aqui levamos informação de qualidade sobre o trabalho desenvolvido pela agência, reforçando o papel fundamental da sociedade para que a Diagro cumpra sua missão de promover a prevenção, o controle e a erradicação de doenças e pragas, fortalecendo a agricultura amapaense e contribuindo para a segurança alimentar da população. No programa de hoje, vamos abordar os principais assuntos relacionados à defesa agropecuária no Brasil e na Amazônia, trazendo informações, orientações e debates importantes para produtores, profissionais da área e toda a sociedade. Participe conosco, tire suas dúvidas, perguntas e sugestões e acompanhe os conteúdos da Diagro pelas redes sociais, no Instagram, @diagro_oficial, no Facebook DiagroAP. E você também pode acompanhar essa transmissão ao vivo pelo Facebook da Rádio Difusora Macapá. No programa de hoje, teremos um bate-papo dinâmico e cheio de informações sobre os principais temas que estão movimentando a defesa agropecuária no Brasil e na Amazônia. Teremos a participação de especialistas, Odonei Almeida, médico veterinário, mestre em biodiversidade tropical pela Unifap e diretor de inspeção de produtos de origem agropecuária da Diagro. Olá, Odonei. Olá, Suane. Muito bom estar de volta aqui nesse programa especial sobre notícias, da Amazônia e do Brasil na questão da defesa agropecuária. Também teremos a participação de Andréia Silva, médica veterinária, auditora fiscal estadual agropecuária e assessora técnica do DIPOA Diagro. Olá, Andréia. Olá, Suane. Olá, Odonei. Boa tarde a todos, boa tarde aos nossos ouvintes. Vamos conversar um pouquinho aí, trazer as principais notícias. E vamos ao Diagro News. Diagro News, conectando você ao agro. E vamos às nossas primeiras informações. Plano Brasil livre de peste suína clássica avança na região norte. O Amazonas sediou uma importante reunião técnica interestadual voltada ao fortalecimento do Plano Estratégico Brasil livre de peste suína clássica, reunindo representantes dos órgãos de defesa agropecuária do Amazonas, Pará, Amapá, Roraima e Maranhão, além do Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA. O encontro teve como objetivo alinhar as ações de vigilância epidemiológica, biossegurança, educação sanitária e controle do trânsito de animais e produtos de origem suína na região norte. O programa de peste suína clássica a peste suína clássica é uma doença viral altamente contagiosa que afeta suínos domésticos e selvagens, causando febre hemorrágica, alta mortalidade e graves impactos econômicos. Embora não represente risco direto à saúde humana, a doença pode gerar severas restrições comerciais para a cadeia produtiva da carne suína brasileira. Atualmente, parte do território brasileiro já é conhecida internacionalmente como Zona Livre de Doença, mas a chamada Zona Não Livre, concentrada principalmente na região norte e nordeste, ainda demanda intensificação das ações sanitárias. Durante o encontro, técnicos destacaram os desafios específicos da Amazônia, com grandes distâncias, áreas de difícil acesso, produção de subsistências e circulação informal de animais. Também foram debatidas estratégias para o fortalecimento da vigilância comunitária e ampliação da capacidade de resposta rápida em casos suspeitos. O Plano Brasil Livre de Peste Suína Clássica prevê ações integradas entre a União e os estados para a erradicação das enfermidades
e futura ampliação do reconhecimento internacional de país como área livre. A fonte foi o ADAF, Amazonas e o MAPA, Programa de Sanidade Suídia. Bom, hoje a gente está trabalhando de uma forma que a gente tem várias notícias para a gente comentar, né? E é muito interessante essa questão da peste suína clássica, porque na nossa região a criação de suínos aqui na Amazônia ela tem um perfil de subsistência e baseado na produção familiar. Então o desafio sanitário é muito diferente do sul e do sudeste, né? Aqui a gente tem criações menores, os suínos são muitas vezes adaptados à região, mas eles não têm uma uniformidade, né? E é muito difícil também os acessos, a gente tem uma dificuldade muito grande nos acessos, né, doutora? Isso. Então, como na notícia, né, o Ministério da Agricultura, ele lançou o Plano Brasil Livre de Peste Suína, em que ele tem até 2030 tornar o Brasil inteiro livre da peste suína. A gente tem ainda alguns casos ocorrendo, principalmente na região Nordeste. Aqui na região Norte nós não tivemos casos, né, notificados, mas a gente, como o Donei falou, a gente lida, né, com essas criações ainda, muitas criações pequenas de subsistência, ou então pequenas granjas mesmo comerciais, mas assim, aquele comércio local, que elas não são tecnificadas, então não tem uma uniformidade. Isso daí é um ponto de cuidado para a gente que trabalha, né, na defesa. Que, como a notícia fala aqui, a peste suína ela é uma doença, ela não traz problema para nós, né, humanos, mas ela é uma doença que causa um embargo comercial, né? E o Ministério, assim como o da febre aftosa, ele visa transformar o Brasil livre, e aí ele está trabalhando em blocos. E agora o foco é o bloco da região norte, onde nós estamos inseridos, né? E mais o estado do Maranhão, por essa proximidade do estado do Maranhão com a região norte. Então, nós temos aí, já ano passado, aqui no Amapá, nós já iniciamos com as vigilâncias ativas nas propriedades, né? Então, são algumas propriedades que a gente faz a seleção delas através dos nossos cadastros, e a gente faz a vigilância ativa. E esse ano nós vamos iniciar com o inquérito soroepidemiológico, para fazer o levantamento se há a circulação viral no estado. Aqui a gente tem uma dificuldade muito grande, como eu falei anteriormente, sobre a questão da logística, né? Então, os acessos, muitas vezes, eles são dificultados justamente porque a gente tem muitos locais que acessam apenas através do rio, né? Ou então as estradas não estão muito bem estruturadas para receber, então a gente às vezes, né, doutora, a gente é sorteado uma comunidade, uma localidade que tem um acesso muito difícil, e a gente tem também essa questão da necessidade de levar a educação sanitária, né? Porque o produtor precisa entender que ele precisa notificar a Diagro em caso de mortalidade, em caso de suspeita da doença, certo? Nos suínos a gente tem uma certa restrição por parte dos proprietários, porque isso vem de um foco que teve lá atrás, em 2009, salvo engano, se não me falha a memória, mas assim, onde a Diagro teve que atuar junto com o Ministério, e que houve, né, um descarte dos animais dessa criação. Mas assim, o que a gente procura passar para os produtores, que a gente não é inimigo, a gente está ali para atuar justamente para essa doença não chegar na criação deles, né? Porque a doença, o controle é esse mesmo, é fazer o descarte dos animais, e se a gente não fizer, os animais vão morrer de alguma forma. Vai causar doença, porque o que essa doença causa? Ela causa febre. Os animais ficam com pontos hemorrágicos na pele, porque tem umas pintinhas vermelhas.
A orelha deles fica cianótica, aquele roxo, né? Então, um animal que ele vai emagrecer, né? Vai ficar doente, ele não vai servir para produção e nem para alimentação. Então, e para conter essa disseminação, a gente vai e faz um trabalho mais ativo. Mas aqui a gente está aqui, a gente não quer que chegue nesse ponto. Então, todo o trabalho que a Diagro desenvolve é para justamente que a doença não chegue na produção aqui no Amapá. A gente tem uma vantagem, assim, mais ou menos, né? Porque a gente é um estado que ele não é interligado por estradas, né? Só que também a gente tem a desvantagem de ser por rio, que a gente é um rio é grande, né? Então, em qualquer lugar, esse transporte de animal pode acontecer e de uma forma não organizada, de uma forma não registrada, e aí que mora o perigo. A gente tem esse problema também a respeito muitas vezes o produtor ele tem uma pequena criação de suínos e não acha importante realizar o cadastro junto à Diagro. Então acha que às vezes só precisa cadastrar na Diagro em caso de bovino, que tenha bovino, e não é o caso. O suíno também necessita de guia de trânsito para transitar dentro do estado. Também precisa ter cadastro na Diagro, porque é só assim que a gente conseguirá identificar caso um foco aconteça. Então, assim, independente da quantidade de animais que o produtor tenha, ele tem que ter um cadastro junto à Diagro. Por quê? É justamente com a identificação desse local de criação e a quantidade de animais que existem, é que a Diagro pode tomar uma medida imediata, rápida, que consiga controlar esse surto antes que ele se espalhe. E aí evitar que mais produtores sofram. Por exemplo, você pode ter um vizinho que não tem um cadastro na Diagro e, se tiver um foco na propriedade dele, pode afetar a sua propriedade em razão da demora da gente poder atender a essa notificação, porque, por acaso, esse produtor não tem cadastro na Diagro, a gente não tem essa informação. Então, aí fica a dica para quem tem produção de suínos em qualquer quantidade, que precisa fazer um cadastro junto à Diagro e registrar a quantidade de animais que você tem sob sua responsabilidade, até porque para se prevenir e prevenir também os seus vizinhos e a economia do estado. E um fato preocupante que a gente tem aqui no estado, por ser pequenas criações, então nem sempre o produtor ele tem a matriz e o reprodutor na sua produção. E o que é que eles fazem? Eles levam, né, um produtor, um reprodutor, ou então uma matriz de uma propriedade para outra, e sem guia de trânsito, e esse trânsito não fica registrado. Então, se por acaso um dia acontecer uma ocorrência de alguma doença, não só a peste suína, como outras, fica difícil a gente fazer o rastreio desses animais, por conta dessa logística que eles utilizam aqui, dessa movimentação de animais sem registro. Então, quando a gente faz essa parte de educação sanitária, a gente tenta buscar e explicar para eles por que da exigência da GTA, né? Por que eles têm que comunicar de Diagro essa movimentação, qual é a importância, justamente para eles evitarem que uma doença entre na granja deles, não só a peste suína, como outras. Tem várias outras doenças. O suíno é uma das espécies bem sensíveis à doença. Então, às vezes, ele vai numa propriedade e aí ele tem contato com outros animais que na hora não estão apresentando nenhuma sintomatologia, mas depois ele leva para a granja dele, aquele animal já entrou em contato e aí vai passar para os outros. Então, a gente busca, né, fazer essa educação dos proprietários para eles tomarem cuidado com esses trânsitos, e também no caso de encontrar algum animal doente com alguma sintomatologia, notificar a Diagro. A gente não vai punir, não, a gente vai ajudar, a gente está aqui para ajudar o produtor. E lembrando que os trabalhos da Diagro vão na propriedade rural e também na parte da inspeção, né? Na parte do abatedouro, que vocês também analisam se a carne está própria ou não para o consumo, né? Exatamente. Infelizmente, hoje a gente está com dificuldade no abate de suínos. A gente tem um abatedouro que tem autorização para abater suínos, mas por alguma questão comercial ele não está executando. Então a gente espera que ainda esse ano a gente retome o abate de suínos normalmente dentro do estado.
E aí serve um alerta, né, para todos os ouvintes, nós como consumidores, de tomar cuidado, verificar de onde é que está vindo essa carne suína, né, que a gente tá. Hoje, o que a gente pode dizer com certeza, que a carne suína no supermercado, aqueles que têm o registro, que tem o registro de fiscalização, né, no caso, o que a gente encontra mais são os cefados. Então, esse a gente assegura. Agora, esses de feira, a gente não pode assegurar a qualidade da carne. Porque quando um animal é abatido, sob inspeção, é todo um trabalho, é toda uma verificação, até de onde ele veio, da origem, se está ocorrendo doença ou não. E na hora que o animal é abatido, a gente faz a avaliação da carcaça. Tem indicação de parasitoses, de várias doenças. Então, esses que estão encontrando assim, em feiras, em alguns locais que não tem nenhum registro, a gente não pode assegurar a qualidade dessa carne. Só para a gente confirmar, CIF é o... Serviço de Inspeção Federal. A gente tem que lembrar disso, reforçar. É só fazendo uma intervenção rápida, tá? SIM, que é SIM, é Serviço de Inspeção Municipal, né, o município que executa. CIE é a Diagro que executa, Serviço de Inspeção Estadual, que são os produtos que podem circular livremente dentro do estado do Amapá. E CIF são os produtos que vêm de fora, normalmente, Serviço de Inspeção Federal. Às vezes a gente também pode ter agroindústrias com CIF aqui no estado que podem enviar o produto para o resto do país. Vamos para a próxima notícia? Vamos lá. O Pará fortalece rastreabilidade e segurança sanitária da cadeia do açaí. A Agência de Defesa Agropecuária do Pará, ADEPARÁ, vem intensificando ações voltadas ao fortalecimento da rastreabilidade e segurança sanitária da cadeia produtiva do açaí, um dos produtos mais importantes da economia amazônica. O trabalho envolve regularização sanitária de agroindústrias, fiscalização de unidades processadas e incentivo à adoção de boas práticas de fabricação. A preocupação sanitária está diretamente relacionada ao histórico de surto de doenças de Chagas, associados ao consumo de açaí processado sem controle higiênico adequado. Por isso, órgãos de defesa agropecuária reforçam a necessidade de medidas como branqueamento térmico, higienização correta do fruto e rastreabilidade da produção desde a colheita até a comercialização. Além da questão de saúde pública, o Pará busca consolidar o açaí como produto competitivo no mercado nacional e internacional. O Estado é responsável por mais de 90% da produção nacional do fruto, movimentando bilhões de reais anualmente e gerando milhares de empregos diretos e indiretos. A regularização sanitária também permite acesso a novos mercados e programas de certificação de qualidade. Durante eventos recentes de regularização agropecuária, a ADEPARÁ entregou registros sanitários a agroindústrias paraenses, fortalecendo o processo de formalização e agregação de valor e produção regional. Fonte ADEPARÁ. Bom, a gente tem uma questão com o açaí que hoje o açaí é praticamente considerado um patrimônio econômico da Amazônia. Então, quando a gente fala de rastreabilidade e segurança sanitária, estamos falando também de mercado e geração de renda, né? A questão do açaí é uma atividade que ela é dividida, a fiscalização, em várias frentes, né? Então, existe a inspeção dentro da indústria, a inspeção que é aquela venda direta para o consumidor nas batedeiras de açaí. E o caso da doença de Chagas, que é uma doença que tem acontecido, a gente tem encontrado casos, é uma doença muito grave que tem acontecido, tem trazido uma preocupação muito grande para os consumidores que têm uma exigência muito maior, cada vez maior, no produto que está consumindo, certo? Então essa discussão ela é permanente e ela é muito urgente dentro da nossa realidade amazônica. A gente, das últimas informações que tivemos, a gente tem milhares de batedeiras de açaí espalhadas pelo estado. E a vigilância sanitária é o órgão responsável em fiscalizar
a venda desse produto diretamente para o consumidor. E é através dela que se faz, que ela faz um grande esforço de identificar, classificar, inclusive treinar esses produtores, esses comerciantes, para fazer o tratamento correto do açaí para evitar diversas doenças, inclusive a doença de Chagas. Não, o caso do açaí é interessante porque ele é basicamente a base alimentar de muitos, né, de muita família amazônica, né? E a gente tem conhecidos que eu só consigo almoçar com o açaí. Então ele é presente na nossa culinária, né? Faz parte da base alimentar. E aí a gente precisa de maiores cuidados, né? E aí é interessante porque ele envolve saúde pública, né? E também a parte comercial, né? E a gente, esses casos que tiveram de doenças de Chagas, que está relacionado, então é muito com os cuidados sanitários na hora do preparo desse alimento, né? A gente tem alguns locais que fazem o que a gente chama de branqueamento do açaí, que nada mais é do que um choque térmico, né? Onde esse produto ele vai se passar por 10 segundos em água com temperatura entre 80 e 90 graus e logo em seguida ele é resfriado. Esse sistema de branqueamento tem muita gente que tem ainda, porque do açaí não vai mais ficar com o mesmo sabor, não vai perder a qualidade. Não, ele não perde, ele é controlado, foi feito um estudo. Então ele não perde sabor, ele não perde nutriente. Inclusive, desculpa interromper, o nome branqueamento, na verdade, é só um nome mesmo, que é utilizado, que é essa técnica que é utilizada não só para açaí, mas para outros produtos. E não que na verdade não vai perder a cor, né? Vai perder a cor. Vai perder a cor. Inclusive eu já ouvi assim, olha, já viu o que estão fazendo, estão transformando o açaí preto, né, no açaí branco. Assim, não é isso, é um processo. Em alguns lugares, inclusive, estão até substituindo esse nome para que não haja confusão, porque não tem nada a ver com tornar o açaí branco, não. Tá? Ele é mais ou menos assim, como um processo de pasteurização, né, que a gente faz no leite, nos produtos lácteos. Não perde as características originais do produto e, ao mesmo tempo, garante uma segurança, porque impede que alguns micro-organismos se manifestem ou continuem vivos no açaí. E vocês sabem informar se tem algum selo que diferencie, se aquele açaí tem esse processo de... Olha, a gente, nas batedeiras de açaí, eu não sei se existe identificação pela vigilância sanitária. Eu imagino que exista, mas pelo menos para mim não é muito claro. A gente podia, inclusive, ficar aqui a ideia de convidar pessoas envolvidas na vigilância sanitária, porque assim, eu tenho certeza que, infelizmente, a vigilância sanitária não consegue dar conta da quantidade de batedeiras de açaí que existem na fiscalização. Então ela faz uma fiscalização provavelmente por amostragem, mas a divulgação da informação, da necessidade, da obrigação, na verdade, porque isso não é opcional, o branqueamento do açaí ele é obrigatório, essa informação com certeza chega a todos os produtores de açaí. Dentro da indústria a gente tem como controlar, que são aquele açaí que é produzido para ser embalado, para ser colocado no supermercado, para ser colocado para venda pós-produção, vamos dizer assim. Então, assim, a venda direta para o consumidor fica mais difícil, mas na indústria a gente consegue ter esse controle. Hoje, no Estado, o único órgão que é responsável pela fiscalização desse açaí que vai ser embalado, colocado rótulo e data de validade, é o Ministério da Agricultura. A gente está vendo uma iniciativa já também de outros estados, trazendo para a inspeção regional, local, a fiscalização. Vai ser uma discussão que a gente já iniciou junto ao Ministério da Agricultura e a gente pretende, em breve, se for possível, que o Ministério delegue para a Diagro essa fiscalização. A gente pretende assumir, porque a gente entende que muita gente não é alcançada por essa fiscalização. E a gente tendo cada vez mais agroindústrias registradas, seja federal ou estadual, se a gente puder assumir, a gente conseguiria aumentar muito mais o número de agroindústrias registradas e assim a gente conseguiria garantir que aquele produto ele passou por todos os processos necessários. É importante que o consumidor também faça parte dessa fiscalização, né? Porque ele é o principal afetado. Então, verificar aonde ele está comprando esse produto, né? Se esse produto, se esse estabelecimento ele está bem higienizado, se ele faz o processo, como o Doni falou, que é obrigatório, que apesar de ser obrigatório, tem uns que não fazem, né?
mas verificar. Então, nós, como consumidores, a gente também tem esse poder de fiscalização. E até com um braço até maior do que o próprio poder público, né? E o nosso bate-papo está ótimo, mas vamos para o nosso intervalo comercial e já voltamos. 2h36, estamos de volta com o nosso bate-papo sobre as informações do mundo do agro no Brasil e no mundo. E aconteceu o Congresso Brasileiro de Higienistas amplia debate sobre segurança dos alimentos. O Congresso Brasileiro de Higienistas de Alimento 2026 reunirá especialistas da indústria, universidades, laboratórios, serviços oficiais de inspeção e profissionais da área de qualidade sanitária para discutir avanços e desafios relacionados à segurança dos alimentos. A programação prevê debates sobre APPCC, Programa de Autocontrole, Higiene Industrial, Controle Microbiológico, Rastreabilidade, Cultura de Segurança dos Alimentos, Controle Alergênico e Prevenção de Doenças Transmitidas por Alimentos. O evento também abordará novas técnicas aplicadas ao monitoramento sanitário, automação industrial, validação de processos e exigências internacionais relacionadas à exportação de alimentos. Nos últimos anos, os congressos da área vêm reforçando a necessidade de integração entre indústria, fiscalização oficial e setor acadêmico para fortalecimento da segurança alimentar e redução dos riscos sanitários associados à produção industrial de alimentos. Fonte Combraca 2026. Esse congresso, essa notícia, na verdade, ela é um pouco antiga, eu posso dizer de talvez um mês atrás. Esse evento já aconteceu, né? E aconteceu agora no final do mês passado, início desse mês agora. E por acaso nós dois que estamos aqui, eu o Danei e a Andréia, participamos desse evento, né? A gente veio trazer também Que aconteceu em Recife, né? Aconteceu em Recife esse ano, exatamente. A gente teve a grata honra de participar desse evento. E esses eventos eles são muito interessantes, muito importantes para a gente, porque eles agregam os serviços de inspeção e profissionais da área de todo o Brasil. E isso faz com que a gente fique cada vez mais antenado, sabendo o que está acontecendo nos outros estados, a gente tenha discussões em comum e a gente consiga trazer para o nosso estado tudo que tem de mais atual na área de higiene de alimentos. Para mim, né, vou falar da minha percepção, né? Então, eu tenho 16 anos de Diagro, mas dentre quase 15, praticamente atuei na defesa, né? E para mim foi muito enriquecedor participar desse congresso, né? A Diagro, ela investe nas capacitações de servidores e para mim foi muito enriquecedor porque veio trazer muitas informações que a gente vai no dia a dia, a gente lida, mas assim, com experiência de outros estados, de outros órgãos, né? E até do setor privado também, a gente vai agregando muito mais conhecimentos e vai nivelando esse conhecimento de um modo geral, né? Que com a experiência de um estado que esteja com a segurança alimentar já trabalhada há mais tempo, quem tem mais indústria, que tem mais, né, mais know-how no assunto, ela vem trazendo pra gente e aí a gente já não aprende mais com erro, né? A gente já aprende com a experiência de outros estados. Então, isso é muito importante pra gente, cada vez mais se aperfeiçoar, a estudar também, que esse momento pra gente foi de estudo, de aprendizado e também de participar das discussões que estão tendo no Brasil a respeito da segurança alimentar. A gente tem uma sorte de ter encontrado durante esse evento tanto empresas grandes, ou então até serviços de inspeção bem maiores que a gente, como de Santa Catarina, de São Paulo, que são muito mais estruturados em razão de ter milhares de municípios, centenas de municípios.
Então, assim, é bem diferente a realidade deles. E são estados exportadores, né? Então, eles Isso. têm... os produtores deles são mais especializados, né? Tem uma profissionalização que a gente espera alcançar aqui em breve. Inclusive, estamos nesse caminho. Mas a gente também tem a sorte de encontrar outros serviços de inspeção que são parecidos com a gente, são nossos irmãos mais próximos aqui do Nordeste. O projeto, o congresso, o evento, né, foi em Recife. Então tem muita gente ali no Nordeste que tem uma realidade parecida com a nossa, aqui do Pará também. A gente fez contato com essas pessoas e muitas vezes a gente também identifica que o problema que existe aqui também existe lá, né? E muitas vezes um problema que eles têm lá, a gente já conseguiu resolver aqui, a gente também consegue contribuir e ver que a nossa situação do nosso estado não é ruim como muita gente pensa, não é o fim do mundo como muita gente pensa. Pelo contrário, a gente tem avançado muito, principalmente na questão do CISB, na questão dos autocontroles, né? A gente fez um curso sobre educação sanitária muito interessante que a gente quer trazer para cá para o estado também, que inclusive fala sobre... A gente está hoje fazendo, exatamente nesse momento, fazendo um trabalho de educação sanitária, né? Trazendo informações para o nosso público, mas a educação sanitária ela acontece não só quando a gente está falando com muitas pessoas, como por exemplo no programa de rádio, mas individualmente, quando a gente está atendendo o produtor, quando a gente está nossa postura, a forma de fazer aquele produtor ficar interessado no que a gente está falando. Então, muitos aprendizados a gente consegue trazer de lá e também identificar que a gente tem avançado bastante também, né? A gente também consegue ver que tem muita gente que ainda precisa avançar um pouco para chegar no nível que a gente está hoje. E a gente trazer esse conhecimento e levar para os nossos produtores aqui do estado, né? Então, muita gente pensa assim, que eu tenho uma granja pequena, então eu tenho uma produção pequena, é muito difícil, que é muito burocrático. Não, a gente tem também as medidas para esse pequeno, para esse artesanal, né? Só que ele também precisa seguir umas regras. Obviamente que ele não vai ter o recurso de uma grande indústria, né? Mas ele, na pequena, ele consegue aplicar muito da questão da segurança alimentar. Então, a gente né, aprender e trazer para ele essas metodologias, esse aprendizado e aplicar aqui no estado. E a gente também teve o contato com as novidades que estão acontecendo no setor. A gente, na nossa área, a gente tem que estar em atualização constante. Então, todo momento tem uma forma nova de fazer um determinado trabalho, tem uma doença nova surgindo, doenças alimentares, né, de surtos que acontecem no país, a gente tem que estar atualizado do que está acontecendo, tanto surtos alimentares quanto surtos em animais. Então, esse contato com o que está acontecendo fora da nossa bolha aqui do estado é muito importante, porque é muito enriquecedor, até para a gente tomar decisões que vão nortear o nosso trabalho aqui. E a questão da modernização também, né? O uso das IAs, as IAs chegaram aí, elas fazem a parte do nosso dia a dia hoje. E a gente também, como agente, né, de saúde, também está inserido nisso, porque senão a gente vai ficando um pouquinho para trás. Nesse evento a gente teve contato com muita gente que trabalha dentro de indústria com responsável técnico, né, que é uma carreira que a gente espera que cresça muito ainda aqui no estado, principalmente com as primeiras turmas de veterinária se formando agora. E essas empresas maiores elas estão se especializando na parte de inteligência artificial, as formas de o controle dos seus autocontroles. Então, assim, a gente como agente fiscalizador, a gente não pode ficar para trás, a gente tem que estar por dentro justamente para poder fiscalizar essas novas formas de trabalho dentro das agroindústrias. E assim, foi um evento cansativo, porque ele ia desde manhã e saía 9h30 da noite. Mas foi, assim, bem enriquecedor mesmo. Trouxe muitas informações e experiências para a gente. A gente teve a oportunidade também de conversar com os outros serviços de inspeção. Existe um grupo nacional dos serviços de inspeção de todo o Brasil, que eles se encontram com frequência, muitas vezes nesses eventos, né? Esse encontro do serviço de inspeção sempre acontecia nesse congresso de higienistas. Passou a acontecer no
Congresso de Defesa Agropecuária, na Conferência Nacional de Defesa Agropecuária, e esse ano ele voltou para o Congresso de Higienistas. Então a gente está em contato com eles o tempo inteiro, até para tirar nossas dúvidas. A gente fica trocando figurinhas agora, porque isso é muito importante, até para a gente saber como que a gente pode direcionar dentro do Estado coisas que eles já avançaram e vice-versa, né? E assim, só para trazer uma curiosidade de uma das palestras que a gente ouviu, que eu achei bem interessante, hoje tem muitos estudos voltados assim, para aqueles defensivos, né, agrícolas, a própria alimentação do animal que você utiliza no campo, isso interferir na saúde humana, porque a gente vai se alimentar desses animais, né? Então, hoje em dia a gente viu que tem muitos estudos relacionados a isso, inclusive até com o aumento de algumas doenças, né? O uso de uma substância no defensivo agrícola, numa produção, aumentar a incidência de algumas doenças. Então, isso, e hoje em dia, o que a gente observa, que as pessoas estão mais preocupadas com o que estão se alimentando, né? Da onde vem, o que comer, as pessoas estão mais preocupadas com a questão da saúde através da alimentação. A gente ia até falar alguma coisa sobre isso, nosso tempo está curto, mas uma coisa que foi muito falada e que é um conceito que está bem disseminado nesse meio, é aquele conceito de uma só saúde, né, que é justamente o que a André estava falando agora, que todas as saúdes são interligadas. Então a gente não pode mais tratar a saúde animal separada da saúde humana e da saúde ambiental. Então, assim, quando você usa um defensivo agrícola, você pode atingir a alimentação de um animal que vai servir de alimentação para o ser humano. E isso está completamente interligado com a qualidade de água, qualidade do ar, com tudo que você está consumindo. Então, esse é o conceito de uma só saúde, que a gente tenta trazer também, porque é uma rede de interligações que uma coisa influencia na outra e nada mais pode ser tratado de forma individual. Então, até o médico que está ali no consultório, ele tem que ter noção de que ele está tratando aquele paciente, mas ele também está tendo ali reflexo de tudo que acontece dentro do ambiente que aquele paciente está inserido. Brasil mantém vigilância reforçada contra a gripe aviária. O Ministério da Agricultura prorrogou por mais 180 dias o estado de emergência zoossanitária relacionado à influenza aviária de alta patogenicidade, mantendo reforçadas as ações de vigilância em todo o território nacional. A medida busca ampliar a capacidade preventiva do país diante do avanço global da doença, considerada uma das maiores preocupações sanitárias da avicultura mundial. Desde 2023, o Brasil monitora intensamente aves silvestres migratórias após a confirmação do foco em diversos países das Américas. Apesar da circulação viral em aves silvestres, o país segue sem registro da doença em granjas comerciais, preservando sua posição como maior exportador mundial de carne de frango. As ações incluem coletas de amostras laboratoriais, monitoramento costeiro, restrição de acesso às granjas, reforço da biossegurança e campanhas educativas junto aos produtores. Técnicos destacam que um eventual foco em produção comercial poderia provocar embargos internacionais e grandes prejuízos econômicos ao setor avícola brasileiro. O tema também ganhou destaque no Senado Federal, onde o Ministério da Agricultura reforçou a robustez do Sistema Brasileiro de Defesa Sanitária e a importância da atuação integrada entre MAPA, estados e setor produtivo. Fonte: MAPA, Emergência Zoossanitária e MAPA, Influenza Aviária. Bom, o Brasil ele continua sendo uma referência mundial porque conseguiu, até certo ponto, manter a doença fora das granjas comerciais, embora a gente tenha tido notícias recentes que meio que contrariam um pouco essa afirmação, né, doutora? Na verdade, a gente teve um caso, o Brasil registrou um caso de influenza aviária em granja comercial, que é o que causa maior preocupação, que na época causou um pequeno embargo, né,
na exportação da carne de frango do Brasil, mas como a notícia diz que o Brasil ele conseguiu comprovar, né, a eficiência do seu serviço, então logo a importação ela foi restabelecida. Porque o Brasil hoje ele tem um modelo de vigilância e de atendimento que inclusive até é referência para outros países. Então, o nosso serviço de defesa agropecuária ele trabalha exaustivamente para que a influenza não seja um problema para a gente. Mas o que a gente teve também notícias? São casos de influenza aviária que aconteceu em outros estados, que não é relacionado a granjas comerciais, mas são granjas de subsistência e também aves migratórias. Eu trouxe alguns dados aqui para falar sobre o ano 2025. Então, em 2025, foram realizadas um pouco mais de 5.000 investigações relacionadas à influenza aviária. Dessas investigações, em 1.300 elas foram classificadas, né, como casos prováveis e foram feitas coletas de amostra para fazer identificação, né. Focos de influenza foram identificados 185 focos da doença, ou seja, que pelo menos uma ave deu positiva. Só que quando a gente faz a distribuição nos tipos de aves que estavam relacionadas, 168 foram de aves silvestres. Então, o Brasil ele é rota de aves migratórias. Então, as aves que vêm lá da América do Norte, passam pela América Central, elas também têm os sítios migratórios aqui, né, que elas fazem o descanso, a alimentação. E aí, então, nesses pontos, a defesa agropecuária do Brasil, e nisso nós estamos inseridos também aqui no Amapá, a gente faz a vigilância desses pontos migratórios. E foram 5 casos em mamíferos aquáticos. Então, aí a gente vê que a influenza aviária ela não está restrita somente às aves, né? E 11 casos foram em aves de subsistência e uma na avicultura comercial, lá no Rio Grande do Sul. Esses foram os dados do ano passado. Esse ano, a gente está com um caso positivo aqui no estado vizinho. Mas eu não consegui, antes de vir para cá, ainda pegar bem as informações, mas, salvo me engano, também são aves de subsistência, né? Não são aves comerciais. Até porque a questão da ocorrência em aves comerciais já gera uma série de medidas que são tomadas. Aí a gente volta naquele assunto que a gente tratou antecipadamente, sobre a necessidade, a obrigação, na verdade, de se cadastrar todas as aves, mesmo que sejam de subsistência ou grandes comerciais maiores, na Diagro, né, ou na agência de defesa do seu estado, né, já que a gente está para todo o Brasil aqui, porque justamente para que a defesa agropecuária possa agir com antecedência, com rapidez, aí no caso de alguma suspeita ou algum animal identificado como positivo, inclusive nas nossas vigilâncias. E as informações que a gente tem que passar para os nossos produtores aqui, que aqui a maioria dos produtores, eles são pequenos produtores artesanais. Nós temos algumas granjas até que são cadastradas com a gente, que fazem a produção de ovos daqui, né? Só que são pequenas, são de pequeno porte, né? Mas é informar para todos que eles precisam ter aqueles dados lá de biossegurança. Não é porque nós somos chatos, é porque tudo tem um sentido, né? Então, é para proteger a própria criação deles. Então, a gente costuma dizer que o serviço de defesa agropecuária ele é silencioso. Se você não ouve falar, é porque o serviço está funcionando.
Porque se você ouvir notícia que a Diagro está atuando no foco, é porque o nosso serviço falhou. Então, só que a gente não consegue trabalhar sozinho, né? A gente precisa que os produtores trabalhem junto com a gente, façam a parte deles, que a gente faz a nossa. Porque quando um falha, aí todos nós vamos sofrer, né, as consequências. Então, assim, a biossegurança, manter os seus animais longe, principalmente dessas aves migratórias. A gente sabe que em alguns lugares aqui, essas aves, elas estão ali junto com as aves domésticas se alimentando. Então, evitar, porque a gente nunca sabe, né, quando um animal está carregando o vírus, a não ser que ele esteja apresentando a doença. Mas muitas vezes ele não está, e ele está carregando um agente patológico ali. E assim, as aves migratórias, elas não entendem os conceitos de limites geográficos. Então, elas estão por aí, elas passam por vários países, e é um risco sempre, o tempo todo, iminente. Assim, o recado que eu deixo nesse caso produtores de aves do estado do Amapá. Nós sabemos que existem muitos produtores hoje, a gente está tendo um boom aí de novas granjas. Ainda bem que estamos tendo um boom de novas granjas, temos ovos fresquinhos aí na mesa do consumidor, produzidos aqui no estado, mas se você é produtor de ovos, se você pretende criar aves, é obrigatório o cadastro da Diagro, é obrigatório o registro da sua agroindústria na inspeção agropecuária aqui do estado do Amapá na Diagro. Então, assim, se você produz ou conhece quem produza, aponte a Diagro, peça para procurar a gente tem a intenção de trazer você para a legalidade, tá? E não corra o risco de ter o seu produto apreendido caso você não tenha registro junto com a Diagro, justamente porque a gente precisa proteger a produção local e nacional. O nosso primeiro contato com esse produtor é de forma orientativa. É orientar ele quais são os cuidados que ele tem com a granja e, no caso, se ele for um produtor, né, de ovos, qual é o cuidado que ele tem que ter na parte do beneficiamento desses ovos. Então, primeiramente, a gente faz toda a parte orientativa, a gente não está lá de imediato para punir. Quando a gente toma uma medida mais drástica é porque tem um risco, né, iminente. Então, a gente trabalha para isso, para evitar os riscos. Agradecer a presença de vocês, o nosso tempo acabou, né? Agradecer a nossa audiência, nossos internautas que acompanharam o nosso programa, Dom Emílio, Marcelo Taborda, Ronier Ares, Ed Wilson Silva. Muito obrigada pela audiência. Vocês querem deixar o último recado? Não, só agradecer a audiência, muito obrigado a todos. A gente espera ver vocês novamente aqui no próximo programa. Tá, eu vou mandar um abraço aqui, só rapidinho, para a Luciana Cambraia, para o Joaquim, algumas pessoas aqui que estavam ouvindo. Deixa eu ver. Edmilson e o Max. Deixar um abraço para vocês e para os nossos ouvintes. E estamos aí. Quando tiver alguma dúvida, estamos lá na Diagro à disposição. Mandar um abraço para a dona Lucinia do seu Raimundo, meus pais que sempre acompanham o programa. E a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau! Tecnologia e amor.